Olá! Nos próximos vídeos quero falar sobre funções, que é um assunto muito importante para qualquer concurso, qualquer vestibular, na parte de matemática. Então, sobre as funções, existem muitos tipos, nós vamos ver vários deles aqui no canal. Então fique atento para as próximas postagens. Sobre as funções, então a função é um tipo de relação. Reveja produto cartesiano, o que é, inclusive reveja como usar muito bem o plano cartesiano. Então, dado um ponto com as suas coordenadas, o que é a abscissa, o que é a ordenada, valor de x, valor de y, reveja tudo isso. Porque, dado um gráfico, você tem que saber o tipo de função que ele está representando e ainda, dado uma função, imediatamente você tem que imaginar um esboço de gráfico. Então, muitos problemas são resolvidos graficamente, inclusive. Nós vamos ver isso em vídeos mais à frente. Hoje vamos ver o mais básico de função, básico, mas muito importante, que é domínio, contra domínio, imagem, sentença de definição, tudo isso. Então, a função é um tipo especial de relação entre duas variáveis, em que você tem o domínio, que é o conjunto de partida, variável independente x, e o contradomínio, que é o conjunto de chegada, variável dependente y. Ligando as duas, colando essas duas coisas, existe a sentença de definição da função. Então, por exemplo, y igual a 2x. Gente, quando eu uso y igual a 2x e quando eu uso f de x igual a 2x? Depende da situação. Então, eu gosto mais de usar essa representação para trabalhar com gráficos. Já fica imediato, olha o y é tal, o x é tal, coloco os pontos. Agora, uso essa daqui na parte algébrica para aplicação de valores. Então, o que é um f de 1? F de 1 é 2 vezes 1. Gente, tudo que for colocado aqui dentro vai ser colocado aqui. Então, o que é um f de x mais 1 é 2 vezes x mais 1. E assim por diante. F de triângulo é 2 vezes triângulo, por exemplo. Então, eu prefiro essa primeira representação para gráfico e essa aqui para a parte algébrica. Então, veja que para ser função, você tem que usar todo o domínio. Não pode ficar nada de fora. Nós já vamos ver esse tipo de representação para funções em diagramas de setas, como este aqui. Então, você tem, além de ter que usar todo o domínio, para ser função, não pode haver mais de um valor de y para cada valor de x. Ah, mas é a parábola. A parábola, por exemplo, você tem uma parábola em que você tem dois valores aqui de x, x1 e x2, para um valor de y. Isso pode. O que não pode seria uma parábola deitada. Então, este aqui é função. Agora, na geometria analítica, nós vemos parábolas que são assim, desse jeito. Mas para estudar como função esse tipo de parábola, a gente pega os dois braços aqui, o braço de cima como uma função, digamos f1, e o braço de baixo da parábola como uma função f2. Então, a partir do vértice quebra em duas e estuda como funções. Então, aquela parábola não é função, daquele jeito inteira, não é função. Para lembrar mais fácil, cifrão não é função. Então, qualquer reta vertical, cortou o gráfico em mais de um ponto, não é função. Então, tem que definir muito bem o domínio e o contradomínio para que seja função. Em um próximo vídeo, a gente vê os tipos de função, sobrevetora, bijetora, injetora, tudo isso. Mas veja, então, que tem que usar todo o domínio para ser função, não pode ficar nada de fora. E para cada valor de x existe um único valor de y. Então veja, diagrama de setas. Aparece sim em vários
vestibular e já vi diagramas de setas. E já vi questões de vestibular, caiu um na Unicamp, muito tempo atrás, o problema das laranjeiras. Muito interessante, vou resolver mais à frente. Você tinha que criar a sua função. Gente, apareceu função de segundo grau, ninguém vai te pedir quais são as raízes da função. Isso aí vai ser uma parte de um problema maior. E geralmente, função de segundo grau vão querer o máximo e o mínimo daquela função. Então, é um assunto bastante importante. Decore vértice de função de segundo grau, que é o que mais aparece. Então, veja, esse ponto aqui não foi usado, não é função. Essa representação de diagrama de setas não é função. Ainda, não pode, em diagrama de setas, sair mais de uma flecha. Então veja, desse ponto, esse ponto x1, ele está ligado com y1 e y2, então isso não é função. Para lembrar mais fácil, lembra que função não é filme de Robin Hood, né, que atira duas flechas ao mesmo tempo. Então isso não pode acontecer. Então, para ser função, tem que usar todo o domínio e ainda cada valor de x deve corresponder a um único valor de y. O que mais temos? Que o que você usar do contradomínio é chamado de imagem. Então veja aqui, não precisa usar todo o contradomínio. Precisa usar todo o domínio, todo o conjunto de partido. Mas não precisa usar todo o contradomínio. Inclusive, o que você usa do contradomínio, então, é chamado de imagem. Conjunto imagem. Como eu acho, então, o conjunto imagem graficamente? Imagine uma luz horizontal batendo no seu gráfico e a região, o intervalo que formar sombra na parede será a imagem. Simples assim. Então, um gráfico qualquer, vamos pegar uma parábola. Pegando uma parábola de novo aqui. Então veja, imagine uma luz horizontal batendo aqui no seu gráfico. Onde vai formar sombra? Do vértice, aqui continua a luz, mas do vértice para cima eu tenho a sombra. Então, este aqui será o conjunto imagem da sua função. Então fica muito mais fácil de você lembrar dessa forma. Conjunto imagem é a sombra que forma na parede. Por mais complicado que seja o gráfico, você consegue imaginar isso. Então, o que vai definir essa sombra são os pontos máximo e mínimo ali do gráfico. Além disso, então, veja sempre se é função e fique muito atento ao domínio. Resolveu o problema? Sempre olhando para o domínio. Então, acabou de resolver, achou x1, x2, x3, veja se esses valores que você descobriu algebricamente, eles se encaixam ali, eles pertencem ao domínio da função. Tem que pertencer ao domínio, senão você simplesmente ignora aquela resposta, fica com as outras. Então, saber o que é domínio, contradomínio e imagem, é o básico de função. Ter um conhecimento muito bom do plano cartesiano, então sempre ligar de imediato o gráfico com a sentença com o gráfico. Isso na geometria analítica vai ser fundamental também. Conseguir ligar rapidamente gráfico com função. Né? Então você tem para parábola, por exemplo, você tem 8 gráficos ali. E você tem que saber pelas características da sentença de definição ou do gráfico, qual é a função que você está lidando. Então isso é muito importante. Estude graficamente cada função. Então aqui está o básico sobre esse assunto. Nós vamos ver ao longo dos próximos vídeos os vários tipos de função, então de primeiro grau, segundo grau, a função exponencial, logarítmica e as funções trigonométricas também são muito importantes, seno, cosseno, tangente, cotangente. Vamos ver o gráfico de todas. Então, gente, função é um assunto importantíssimo, muito importante.
Pode ser usado inclusive numa questão mista, em que uma questão, por exemplo, de geometria, né? Posso ligar com função. Então vamos ver um exemplo. Dentre todos os retângulos de perímetro 36, qual é aquele de área máxima? Esse é um problema clássico que envolve função e geometria. Então, dentre todos os retângulos de perímetro 36, qual é o de área máxima? Tenho aqui um retângulo, então, se aqui em cima vale x, aqui também, se aqui vale y, aqui também. Perímetro, eu disse que vale 36. Chega-se bem aqui em cima? Não, um pouco mais para baixo. Então, perímetro. Se o perímetro é 36, então 2x mais 2y é 36. Perímetro, a soma dos lados, né? O contorno da figura. Dividindo tudo por 2, eu já chego à conclusão que x mais y é 18. O que é a área? A área será o produto dos lados no retângulo, x vezes y. Vou colocar a área em função de x. Então, a área em função de x, vou substituir esse y, isola y aqui embaixo, y é 18 menos x. Então, a área agora em função de x será x que multiplica 18 menos x. Então, eu tenho menos x quadrado, já fazendo a distributiva, menos x quadrado mais 18x. Então, este y foi colocado aqui e fiz a distributiva. Dê uma parada no vídeo, veja essas contas, se você entendeu. Então, a área em função de x é uma função de segundo grau. Função de segundo grau tem máximo e mínimo. Como essa função tem um a, aqui o coeficiente predominante do polinômio, ele é negativo, quer dizer que essa parábola ela tem a concavidade para baixo, vai ter um máximo, né? Então a área em função de x terá um máximo. E é justamente isso que eu estou procurando, o x para que tenha a área máxima. Então vamos ver com detalhes a função de segundo grau, mas já aproveitando para ver um problema que envolve dois assuntos. Então, fazendo um estudo rápido dessa função de segundo grau, ela vai zerar em zero, né? Quando eu fizer a equação de segundo grau, não tem o termo c, o termo independente, uma resposta é zero. Então, vai zerar em zero e vai zerar em 18, em 0 e 18. Então, um gráfico assim, um gráfico de a de x por x. E aqui você tem o valor de x para atingir a área máxima. É claro que entre 0 e 18 será o 9. Né? O vértice, o x do vértice será 9. Você também pode usar as equações decoradas, tem que decorar, do x e do y do vértice. Então, x do vértice, menos b sobre 2a. Fazendo a continha aqui, menos b vai dar menos 18 por menos 9, menos 18 por menos 2, 9. X do vértice é 9. E lembre que o y do vértice é menos delta por 4a. Uma dica interessante, como é mais fácil calcular x do vértice, que é menos b por 2a, geralmente o que eu faço é calcular o x do vértice e colocar o valor dele aqui na função. Já sai o y do vértice. É uma conta mais rápida do que fazer menos delta por 4a. Então, uma dica interessante aí para você trabalhar com o vértice de função de segundo grau. Ainda, então, qual é agora essa figura, esse retângulo que tem o perímetro 36 e a área máxima? Então, se o x vale 9, volte aqui, x mais y é 18, o y também vale 9. Então, x vale 9, y vale 9. Ou seja, dentre todos os retângulos de perímetro 36, o que tem a área máxima é o quadrado de lado 9. Quanto vale essa área? 81. 9 vezes 9. Ou você pode colocar o valor de 9 aqui também e achar por aqui. Mas, pela geometria plana, fica bem mais rápido. 9 vezes 9, 81. Então,
Então está aí esse problema envolvendo os dois assuntos, né? A parte algébrica, a parte geométrica, o gráfico e a parte do vértice da função de segundo grau, que é o mais importante nesse assunto. Vamos ver então nos próximos vídeos os vários tipos de função, um assunto muito importante. Fique ligado no canal. O meu muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.